Oi, eu sou o Kuducos, sou um dos fundadores da Operação Serenata de Amor. A gente usa muitos dados públicos como uma espécie de voz política, como a gente costuma dizer. A gente tem como objetivo criar um tribunal de contas abertos público, onde todo mundo pode fazer parte, pode olhar o que esse tribunal de contas faz, né? História é que o Brasil ele é referência no exterior com transparência de dados. A gente tem uma lei muito boa de acesso à informação, a lei de acesso à informação, se não me engano, de 2009, né? E ela não é a primeira do mundo, né? Mas ela é a primeira do mundo que já nasceu numa era digital, numa era que a internet não só existia, mas já era muito popularizada, né? Então ela tem algumas coisas que outras leis de acesso à informação não têm ou tiveram que se atualizar nos últimos anos. Só que acontece que, no geral, a gente ter acesso a esse monte de dados não resolve muita coisa. A gente tem aquela espécie de utopia da transparência dos dados do governo, que isso vai fazer uma sociedade melhor. Isso é só o caminho, é só o primeiro passo do caminho, melhor dizendo. Na verdade, a gente baixar um XML de 5 GB com milhões de linhas e a gente não consegue fazer muita coisa com ele como cidadão. Você pode até falei XML, que é um formato mais técnico, você pode transformar isso numa planilha de Excel, que talvez seja um formato mais acessível, né? E mesmo assim, você vai ficar olhando aquele monte de dados e eles não te dizem muita coisa. E é assim que funciona com muitos dados, né? Os dados, eles não falam por eles mesmos, eles não te propõem ideias, eles não te propõem conceitos, né? A gente que tem que usar esses dados e, na Sim, verdade, não só com dados do governo, né? Se a gente tem todo o poder que Netflix, Facebook, Google tem, é porque além deles terem esse monte de dados, eles conseguem fazer propostas em cima deles, fazer perguntas que são respondidas com esses dados. Então, para continuar nesse exemplo, o Facebook ele faz muito dinheiro, ele tem muito sucesso, porque ele pega tudo que ele sabe da gente, o que não é pouco, perguntas que são passíveis de ser respondidas com esses dados, e essas perguntas criam um mercado de publicidade ali em cima, né? Então, o Facebook ele não é rico porque ele sabe tudo, porque ele consegue fazer com esses dados perguntas que são relevantes para o mercado de anúncios, né? Nesse exemplo. A mesma coisa valeria para o Google, talvez com algumas mudanças no discurso para o Netflix, né? Não é à toa que o Netflix faz tantas séries de tanto sucesso, né? House of Cards, agora está na moda Stranger Things, coisa assim, né? Ele sabe o que a gente gosta, ele sabe o que a gente assiste, ele sabe quando assiste, né? E ele se põe perguntas, tipo, como que eu uso todos esses dados dos meus milhares de usuários no mundo todo para fazer mais conteúdo que eles gostem e para eles ficarem mais viciados ainda na Netflix. E a nossa lei de acesso à informação que eu falava, ela é muito boa, só que ela é só o primeiro passo, ela só está dando de bandeja vários dados. E nem é tão de bandeja assim, tem alguns órgãos do governo, por exemplo, a Receita Federal, que insiste em colocar um captcha ali para informações que muitas pessoas da escola de direito acham que são públicas, uma ficha de CNPJ, com quadro societário, não é acessível por máquinas. Então tem algumas coisinhas para ser melhoradas nessa lei ou na efetivação dela. Alguns que nem seguem, você tem que solicitar informação num formato horrível, né? Às vezes um PDF cada ano num formato diferente, dificulta muito a habilidade dos dados abertos. Então, ter sim. os dados abertos é uma coisa, ter os dados acessíveis é outra. E um terceiro passo seria começar a fazer perguntas em cima desses dados. Então, acho que eu já devo estar aí próximo dos 6 minutos. O que a gente tenta fazer com a Serenata de Amor é propor perguntas em cima disso. A gente tenta olhar para o gasto. A gente começou olhando para o gasto de verba indenizatória, um reembolso ao qual os deputados têm direito, e, e fazer perguntas, né? Quais são essas perguntas? A gente leu a lei de como o deputado pode gastar esse dinheiro, e a gente começa a se perguntar como aqueles dados podem nos responder perguntas que seriam um desvio possível daquela lei. Então,
não chega a ser uma lei, é um ato de mesa, mas nosso entendimento, o deputado só pode pagar a refeição para ele mesmo. Então, como que um dado sobre uma refeição nos diz que aquela refeição foi para uma pessoa e não para duas, que seria ele o assessor, ou ele um convidado? Então, é disso que o Senado de Amor faz. A gente acha que a gente está nessa linha da transparência dos dados governamentais como um passo mais adiante, né, de pegar esses dados e tentar com ele fazer uma forma de acompanhamento dos gastos públicos para que a gente esteja melhorando o lugar que a gente vive. Sim, é isso aí, deu 9 minutos, quase 10. 9 minutos, quase 10. Sim, mas tá perfeito, Muito eu acho bom. que tu tocou em coisas bem importantes, né? Deu essa introdução da diferença de dados abertos e dados acessíveis, eu acho que já é uma boa discussão a se fazer, né? E a se olhar, e apresentar a Operação Serenata, né? E toda a possibilidade de novas formas, né? E novos projetos à luz do Serenata, né? Para outras frentes que a gente consiga manipular e operar os dados públicos de uma outra forma, né? Então, só descrevendo Serenata, tu também já disse assim, o poder dos dados como ativismo. Que é isso, é da relação cidadão-estado, né? Muito obrigada, viu? Agradeço a disposição e a gentileza. Imagina. Muito obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Tchau.